Está no ar mais um episódio do podcast Conexão Adonicamp, gravado no auditório da Associação no dia 13 de maio de 2025. Acompanhe esse e outros episódios do podcast pelo canal oficial da Adonicamp no YouTube ou, se preferir, nas principais plataformas do gênero. 18 de maio é o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Uma data que traz a memória do encontro dos trabalhadores de saúde mental que aconteceu em Bauru em 1987. Esse encontro foi um marco para o movimento antimanicomial e para a instauração de novas práticas em um importante movimento da reforma psiquiátrica brasileira, uma referência internacional. E como parte dessa reforma, desse movimento que propõe formas mais humanizadas de tratamento, nós temos a arte, que é considerada uma das principais ferramentas terapêuticas. E no episódio de hoje, vamos abordar sobre como o teatro desempenha um papel crucial na luta antimanicomial, sendo utilizado como ferramenta de sensibilização, de educação, de transformação social, principalmente visando a desinstitucionalização da assistência em saúde mental e a garantia dos direitos humanos de pessoas com sofrimento mental. Eu sou Cristina Segato. E eu sou o Paulo Sanmartin. Nós somos jornalistas aqui na Unicamp e damos as boas-vindas para os nossos convidados. No episódio de hoje nós vamos conversar com Bruno Mariani. Ele é ator desde 2011, formado em artes cênicas pela Unicamp e tem atuado em diversas peças. No momento está circulando com o solo teatral Colchão de Ver Estrelas, que é reflexo do seu trabalho de anos com pessoas em situação de rua, uma produção do coletivo artístico Emaranhados, que inclusive essa peça será encenada aqui na Unicamp no dia 23 de maio, uma sexta-feira, a partir das 20 horas aqui no auditório com entrada gratuita. O Bruno também é médico sanitarista, com residência, especialização, mestrado e doutorado em saúde coletiva na Unicamp. O seu último trabalho assistencial foi com o consultório na Rua de Campinas, através do qual ele atendeu essa população por mais de 9 anos, né, Bruno? E que também, esse trabalho também foi o campo de pesquisa do seu doutorado. E como o assunto é teatro, nós não podíamos deixar de convidar nosso diretor cultural, o professor Vanderlei Martins, que também é docente no Departamento de Artes Cênicas da Unicamp. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Bruno, você tem uma trajetória rara e importante que atravessa a arte e a saúde coletiva. Quando você percebeu que essas duas áreas se interligavam, né, o teatro e a medicina, que elas não só dialogavam, mas também podiam se fortalecer mutuamente nesse seu trabalho? Bom dia, Cris. Bom dia, Sam. É um prazer estar aqui com vocês. Eu comecei a fazer teatro na adolescência, né? Ainda estava no colegial na época, né? Fiz alguns anos de teatro no colegial e depois acabei entrando na medicina e retomei o trabalho com teatro em 2011. E aí, por muitos anos, eu fui levando os dois enquanto atividades paralelas, né? Eles conectavam um pouco uma coisa com a outra. Foi justamente durante o doutorado que eu acabei ampliando a minha carga horária, o tempo que eu dedicava ao teatro, né? E comecei a perceber mais relação entre as coisas. E aí, trabalhando no consultório na rua, trabalhando na saúde mental, eu comecei a desenvolver trabalho de teatro junto com as pessoas que eu atendia. Então, eu destinava um tempo, ora era um tempo fora do meu contrato de trabalho, ora era um pouco de tempo dentro do contrato de trabalho,
para fazer atividade de teatro com essas pessoas, né? E foi aí que essas coisas foram se encaixando, se misturando com mais potência. Viu, Bruno? Porque assim, a arte na saúde mental, nós temos esse trabalho majestoso da Nise de Silveira, né? Uhum. Você se orientou também por esses caminhos? Como que foi essa pegada? Sim, a gente tem muitas experiências no Brasil de trabalho de arte com cuidado em saúde mental, né? Acho que aí a gente pode tomar duas perspectivas com relação a esse trabalho. Uma é a perspectiva do trabalho enquanto o trabalho artístico enquanto terapêutico. Então, o trabalho artístico seria uma ferramenta terapêutica para trabalhar com os pacientes. O outro é o trabalho artístico por si só, que tem como consequência um cuidado com as pessoas. Então, assim, ele não tem como objetivo primeiro o cuidado, mas ele tem como consequência um cuidado. Entendem? Então a gente pode trabalhar com essas duas vertentes, né? Ora eu trabalhei com uma, ora eu trabalhei com outra. E nas experiências que a gente tem no Brasil afora, claro que a Nise da Silveira é uma grande referência, é uma pioneira, né? Quando a gente fala do trabalho em arte, ela é uma das grandes pioneiras, né? Trabalho em arte com saúde mental. Mas a gente tem outras experiências também no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em São Paulo, em outros campos das artes, né? Porque a Nise acabava trabalhando mais com as artes plásticas, né? Com escultura, com pintura, essas coisas, e a gente tem experiências muito fortes com música, experiências muito fortes com teatro também, Salvador, enfim, Porto Alegre, Recife, que estão me aparecendo assim de rápido, né? Vamos falar um pouco da sua peça, do seu monólogo, né, do seu solo, aí a peça Colchão de Ver Estrelas. E você materializa nessa peça uma prática que você vinha construindo no cotidiano com as pessoas em situação de rua. Qual que é a relação do teatro como espaço de escuta e elaboração desse sofrimento psíquico? Essa é uma pergunta complexa, né, Cris? Mas você fica à vontade, toma seu tempo. Sim. A gente estava conversando aqui no prévio, né, que cada pergunta desse roteiro aqui dá uma tese. E eu já li alguns trabalhos de dissertação e de tese que tem essa pergunta como objeto de pesquisa, né? Então, não é uma pergunta muito simples da gente responder rapidamente. Qual que é a questão? A questão é que quando a gente vai para o trabalho artístico de uma maneira geral, sempre no meu entendimento, né, no entendimento da minha experiência, do que eu tenho estudado, podem ter outros entendimentos, a gente abre outros canais expressivos para a vida, né? Então a gente dá outras possibilidades para as pessoas expressarem aquilo que elas estão vivendo e aquilo que elas estão sentindo, e que frequentemente, muito frequentemente, é muito difícil colocar em palavras. Sentar numa cadeira e falar do que você está sentindo. A gente precisa ter múltiplos canais para expressar as coisas, os nossos sofrimentos e os nossos amores, as nossas alegrias, as coisas boas que a gente vive, né? Só a palavra, numa conversa aqui, olho no olho, ela tem um certo limite, né? E quando a gente passa para o universo da fabulação, da ficção, a gente começa a angariar também outros possíveis para a vida, a visualizar outras maneiras como a gente pode viver, como as pessoas que estão à nossa volta podem viver, e até mesmo como a gente pode sentir as coisas, né? Então a gente, vamos dizer que a gente expande o nosso repertório afetivo, o nosso repertório sensível e o nosso repertório relacional. Dizendo bem rapidamente, acho que eu iria por aí, nessa chave. Eu queria palpitar uma coisinha que eu conheço o Bruno do nosso curso de artes cênicas, vi ele fazendo as peças de teatro, muito com um bom aproveitamento, muito bom ator. E aí, aproveitando a sua experiência com
com essa humanidade toda que você trabalha e unindo com essa parte artística, tem tido um resultado fantástico, né? Ele mesmo, depois, quando a gente vem trabalhando na dramaturgia, com peças que tocam nesse tema, a ajuda do Bruno tem sido essencial. Então, essa coisa da escuta que você perguntou assim, eu acho que é o ápice do trabalho, porque é um trabalho escutar essas pessoas, e no caso do aprendizado dos nossos atores, escutando essa experiência de alguém que tem essa experiência tão vasta, é sensacional. Eu tenho um agradecimento aí por 2 peças que o Bruno tem trabalhado comigo, e estou ansioso para ver essa próxima aí do Colchão de Ver Estrelas. Acho que o trabalho com a rua, ele dá uma radicalidade na relação com as pessoas. As pessoas da rua não são que estão em situação de rua. Estar em situação de rua é um conceito mais amplo do que só morar na rua. Elas não são diferentes das pessoas que têm em casa. Só que as relações elas são dadas mais nuas, cruas e claras. E violentas, né? Vamos dizer assim. Então, essa coisa da escuta, você de fato tem que chegar num outro lugar de escuta. Porque é muito comum as pessoas falarem que tem que amar ao próximo como a si mesmo, sabe esse tipo de conversa? Mas a rua leva a uma radicalidade que você precisa entender que a escuta que você tem que fazer é ombro a ombro com o outro. Não é a partir dos seus próprios conceitos, porque os seus próprios conceitos não vão responder àquilo que a pessoa está vivendo na rua. Tem uma radicalidade de diferença aí e que você precisa aprender que não é só se colocar no lugar do outro. Isso não responde. É você se colocar ao lado do outro para poder construir com o outro quais são as possibilidades de vida do outro e entender quais as perguntas que esse outro faz para a vida. Viu, Bruno? Como a Cris lembrou, esse mês, o maio, é um mês emblemático, né, na luta antimanicomial. Como que nessa peça, O Colchão de Ver Estrelas, como que é tratado essa questão da luta antimanicomial? E fala um pouco sobre o seu olhar sobre essa luta antimanicomial. Olha só, eu encerrei a pergunta anterior falando... Encerrei não, né? Mas uma chave que eu coloquei foi essa chave da escuta, né? Que vocês trouxeram e que eu dei uma aprofundada. E da pergunta que o outro faz para a vida, né? Você não tem como escutar a pergunta que o outro faz para a vida tirando ele da vida. Se você não tem como escutar isso, você não tem como expandir o repertório relacional das pessoas. E sem expandir o repertório relacional das pessoas, você não cuida delas. Você não cuida das questões de saúde mental delas. Então, não dá para a gente achar que cuidado em saúde mental é excluir as pessoas da sociedade. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira secular, é uma mentira de 500 anos que a gente vem carregando desde a Idade Média, né? Que foi sendo transformada esses espaços asilares para questões diferentes, né? Então, desde da época de lidar com a hanseníase, né? Que era chamada a lepra, não se sabia lidar, então você excluía os leprosos, né? Como se dizia na época. E aí isso vai derivando e vai assumindo outras cores, excluindo as pessoas que trazem questões sobre o modo como a gente vive. Por quê? Porque a gente tem na história da reclusão das pessoas, colocar nessa situação pessoas, por exemplo, que são homossexuais, mulheres que engravidaram solteiras, mulheres que questionam o papel delas na sociedade, pessoas pretas, pobres, pessoas periféricas, pessoas que usam substâncias psicoativas. Nada disso que frequentam os manicômios são questões passíveis de serem cuidadas como cuidados de saúde mental, especificamente, diretamente. Elas foram excluídas da sociedade porque elas colocavam questões impertinentes para a maneira como a sociedade se organiza. E aí, a resposta que a sociedade dá é excluí-las. É não ouvir
as perguntas que elas colocam, né? Não, que elas colocam com o corpo delas. Ou a pessoa em situação de rua, ela está com o corpo dela na rua, colocando em questão para que serve, para quem serve a cidade. Que aqui é tratada e é entendida como lugar meramente de passagem, não como lugar de convivência, não como lugar de habitação. Então, você dizer, por exemplo, a gente tem vários projetos de lei extremamente cruéis de internação compulsória de pessoas em situação de rua, de que violam direitos humanos e que estão dizendo o quê? Tem um projeto de lei que tentaram passar aqui em Campinas, provavelmente vai voltar em algum momento, que considera que se você tiver 2 pessoas em situação ou mais em situação de rua, isso é considerado degradação do ambiente urbano. O projeto de lei não está preocupado com as pessoas. Está dizendo que essa calçada é só para passar. Não é para habitar. Não é para encontrar. Não é para viver. Então, a pessoa em situação de rua está colocando em questão quais são as nossas prioridades. Como a gente se relaciona com a cidade, como a gente se relaciona com o espaço público, como a gente se relaciona com os nossos amores, como a gente se relaciona com as nossas violências. Tudo isso está colocado em questão, né? E aí, a gente pautar o cuidado, tirando as pessoas da sociedade, é a gente dizer, a gente não quer ouvir, a gente só quer tirar da frente. E o que a gente vai pautar, e essa peça faz um pouco essa discussão, é que não é isso. Que cuidado é escuta. Sobretudo, para qualquer categoria profissional que se pretenda cuidado, e eu acho que teatro é um cuidado com a sociedade, eu enxergo que o teatro cuida da sociedade, né? É escuta sobretudo, né? Bruno, o teatro feito com e sobre pessoas em situação de rua também é uma forma de insurgência política. Como você enxerga o papel da arte na disputa, você acabou de falar agora do projeto de lei, né? Por memória e visibilidade desses corpos? Quem tem mais para falar sobre como funciona o centro de uma cidade do que quem vive nela, né? Eu acho bonito você trazendo a pergunta, a palavra memória. Quantas histórias e quantas memórias essas pessoas que estão na rua trazem a respeito do que é a vida na cidade. Quase a maior parte dessas pessoas são pessoas que têm histórias de vida bastante doloridas, bastante sofridas. Elas não vieram parar na rua à toa, né? E elas contam muitas histórias sobre quais são as opções que a nossa sociedade está fazendo sobre como se relacionar com as pessoas, né? Então, para mim é fundamental que elas possam falar, né? E aí eu acho muito importante quando você fala com e sobre pessoas em situação de rua, porque eu acho que a gente tem que fazer teatro com elas também, né? Então eu fazia oficinas de teatro com as pessoas em situação de rua, passei muitos anos fazendo isso, junto com o consultório na rua, junto com o CAPS, junto com o Centro de Convivência, que é um serviço da saúde mental também. Mas o ano passado o nosso grupo conseguiu desenvolver, a partir de lei de fomento, um trabalho trazendo as pessoas em situação de rua para desenvolver um trabalho que elas pudessem apresentar na cidade também, né? Então, no ano passado, a gente fez uma série de oficinas e desenvolveu um trabalho que eles apresentaram, que eles puderam falar de si, né? Que não dá para a gente falar sobre. Aqui, nessa peça, eu não estou exatamente falando sobre. Eu estou falando com, porque eu falo a partir da vida que eu tive com eles, do que eu vivi, do que eu escutei, do que eles falaram. Antes de trazer a público, eu levei primeiro para as pessoas que estão em situação de rua, que estão nos serviços, etc., para escutar deles, faz sentido isso que a gente está conversando com vocês? Vocês acham que vale a pena levar isso para público? Então a gente fez um ensaio aberto
com pessoas que trabalham em serviços que atendem pessoas em situação de rua, na saúde, na assistência social e com participação dessas pessoas. E aí eles nos falaram, tá, a gente está se sentindo representado. Então, ok, então vamos. Porque eu falar sobre eles não tem um lugar legítimo meu, ainda mais aqui, ó, como homem branco de classe média, falar sobre a vida dessas pessoas que eu só consigo tangenciar por ter passado tantos anos, tantas horas, por tantos anos do lado deles, sabe? O nome da peça, Colchão de Ver Estrelas, como é que foi que surgiu para você? Deve ter tido alguma história. Tem uma história. A gente tem um espetáculo solo, mesmo sendo solo, não é feito por uma pessoa só, né? Tem uma equipe de pessoas trabalhando junto, a qual eu sou muito grata, porque veio muito na parceria trabalhar comigo, comprando o projeto. E tem uma amiga que veio trabalhando com figurino, a Amanda Vadidio, e ela tem uma vivência de circulação também, né? Todas as pessoas que trabalharam nesse projeto têm uma vivência, uma história para contar em torno da temática. Mas a Amanda teve uma vivência de artesã, né? Trabalhando na rua, vendendo na rua, tal. E quando a gente estava começando o projeto, ela escreveu uma carta para mim e para a Érica, muito bonita. Era um momento que a gente ainda estava trabalhando com um material que era o papelão, entendendo que esse material era um material importante para a cena. Ainda tem um pouco disso em cena, mas não tanto como a gente pensava no começo. Bom, mas o fato é que nessa carta ela colocou uma frase muito bonita, pensando nesse papelão, pensando no dormir sobre o papelão, que foi: se precisar dormir vendo as estrelas, esse é o melhor colchão. Uhum. E aí aí foi reduzindo, foi abreviando e virou Colchão de Ver Estrelas. Mas vem dessa contribuição poética maravilhosa da Amanda, que é a nossa figurinista, a figurinista da peça. E a Érica é a diretora, né? A Érica é a diretora. Érica Cunha. Sim, Érica Cunha. Isso. Muito legal. Maravilha. É do Grupo Matula, um grupo importante aqui da cidade de Campinas e que tem um trabalho de resistência fantástico, né? Então, um salve para a Érica, com certeza. Um salve para a Érica e para a Amanda, aí representadas aqui também. Viu, Bruno? Como a gente vê esse consultório na rua, além do cuidado, ele é um espaço e uma ação também de resistência, de invenção ao lado dessa população, né? E como você vê, e como que, por exemplo, para ampliar esse trabalho, como que o SUS tem atuado ao lado, como que é o papel do SUS aí, né, que pode, como fala, ampliar, né, esses consultórios. E outra questão que eu queria colocar é qual a receptividade, em 9 anos de trabalho, qual que é a receptividade dessa população quando vocês estão lá atuando, fazendo teatro com eles? Primeiro, um salve para as amigas, para os amigos do Consultório na Rua. Muita saudade de vocês, sempre, todo dia. São pessoas... É um trabalho que transforma a vida da gente, né? E eu tenho uma admiração profundíssima, elas e eles sabem disso, pelo trabalho que o Consultório na Rua desenvolve e que opera dentro de cada um de nós que se aproxima desse trabalho. Em termos de política pública, a gente tem uma série de questões para a gente pensar e para a gente trabalhar, sabe? Uma que é mais imediata e mais clara, que é pensar a expansão das equipes, né? O aumento da quantidade de pessoas que está trabalhando com pessoas em situação de rua é super importante, visto que a gente tem visto um aumento exponencial da quantidade de pessoas em situação de rua no Brasil, no estado de São Paulo, em Campinas,
em São Paulo. Campinas é uma cidade de trânsito de pessoas, então tem muitas pessoas que circulam, que passam por aqui, né? Então tem sempre muita gente nova na cidade, muita gente passando e que vai requerindo o cuidado da equipe, né? Além de pensar a expansão da equipe em si, tem um pensamento que é necessário e é um pensamento contemporâneo, que é pensar que um sistema de saúde não é feito só por serviços, ele é feito por rede, né? Então, não é só uma questão de você expandir um tipo de serviço, mas é de você fortalecer uma rede de saúde que seja capaz de cuidar das pessoas, entendendo que saúde é um direito fundamental, inalienável e constitucional. É um direito público das pessoas. Saúde não era para... A gente não fala assim, vou vender... A gente até fala brincando, né? Vou vender meu rim para pagar minhas dívidas. Mas na prática, você não vende a sua saúde para dar conta das... Então, por que a gente tem que comprar? Por que a gente tem que pagar convênio? Tem que pagar médico particular? Saúde é um direito a ser provido pelo Estado. E isso a gente tem como uma perna extremamente manca do SUS, que está extremamente subfinanciado, sucateado em diversas esferas de governo, e aqui em Campinas também, né? Em que os trabalhadores eles são pouco legitimados, pouco valorizados, Vou dar um exemplo bem concreto. Esse último feriado, o prefeito chegou a dar a ponte do feriado. Falou para os trabalhadores, os serviços não emergenciais vão emendar o feriado. Depois ele foi e tirou e colocou todo mundo para trabalhar na sexta-feira, a ponte do feriado. Uma coisa ou outra é legítima, mas essa maneira de fazer só denota o profundo desrespeito que ele tem pelas pessoas que estão trabalhando. Profundo desrespeito. Então, passa por a gente entender que é necessário fortalecer o SUS enquanto rede, ter unidades básicas de saúde fortes, com a equipe necessária e adequada para a população que elas estão atendendo, ter uma quantidade de CAPs, né, Centro de Atenção Psicossocial, que como um serviço importante da rede de saúde mental, fortalecidos em quantidade adequada, né? A gente tem, apesar de ter bastante CAPs, comparado com outras cidades do Brasil, ainda é muito insuficiente frente à demanda que Campinas apresenta, né? Então a gente tem que ter esse pensamento sistêmico, não vai adiantar, e isso passa também pela assistência social, então a gente tem que ter ofertas de comida, a gente tem que ter oferta de habitação. A gente tem um problema habitacional crítico no Brasil e em Campinas. Olha quantos imóveis estão desocupados no centro da cidade. As pessoas estão sem casa, morando em situações de perigo, em situações de extrema vulnerabilidade, com centenas de imóveis desocupados no centro da cidade. À custa do quê? De especulação imobiliária. Olha como os preços dos aluguéis na cidade sobem vertiginosamente, não tem uma intervenção do poder público. Aí é difícil a gente enfrentar o aumento, a escalonada da quantidade de pessoas em situação de rua, porque as pessoas não têm dinheiro para pagar o aluguel. Ponto. Simples e básico assim, né? Aí elas têm que escolher, ou eu pago o aluguel ou eu como. E aí como é que faz? Como é que você fica entre a espada e a caldeirinha todo mês? Não tem como, né? Viu, Bruno? Que eu tinha perguntado anteriormente, como que é a receptividade sim. quando propõe, por exemplo, um trabalho de arte, de teatro, como que é a receptividade dessa população a essas propostas? É comum as pessoas acharem que a gente tem muita dificuldade na receptividade das pessoas em situação de rua ao trabalho do consultório na rua. E é justamente o contrário. As pessoas em situação de rua amam consultório na rua. Amam, defendem, apoiam com tudo que elas podem, né? E tudo que a gente traz de oferta para eles, ofertas eticamente responsáveis, sempre são muito bem recebidas, né? Então, na época que eu estava fazendo na rua as oficinas de teatro, quem chegava junto adorava fazer as oficinas, né? Quando eu estava fazendo nos CAPs, o pessoal adorava fazer as oficinas nos CAPs também, né? Então,
a receptividade é muito boa, porque as pessoas elas vão sentindo que isso tem um impacto na vida delas, sabe? Teve uma vez um homem, quando eu estava fazendo oficina no CAPS, que ele chegou para a gente, eu conduzia a oficina com mais 2 parceiras, trabalhadoras do CAPS, a Nicole e a Ângela, e aí ele chegou para a gente e falou assim, olha, eu não estou bebendo. A gente fazia as oficinas de quinta-feira. Terça-feira eu paro de beber. Porque eu quero estar na oficina. Eu quero fazer teatro com vocês. Então não bebo para poder chegar bem aqui na quinta-feira. A gente está falando de pessoas que bebem todos os dias há muitos anos, né? E ela conseguir não beber por 2 dias para estar bem num espaço que ela considera um espaço de cuidado, que ela considera importante para ela, cara. Maravilha, não? Viu, Bruno? Você, com todo esse trabalho, com todas essas bagagens que você narrou por alto aqui para nós, mas com profundidade, fazer essa peça é um ato de denúncia, de cuidado, é as duas coisas ao mesmo tempo. E qual que é a sua expectativa sobre a reflexão do público que vai te assistir? Olha, diante do cenário que está posto, denúncia é sempre, né? Porque eu não preciso fazer uma peça, vamos dizer, entre aspas, panfletária para fazer uma denúncia, né? Então, essa peça ela não vai trazer dados, números, falar narrativamente para as pessoas coisas sobre as pessoas em situação de rua. Ela vai falar poeticamente, né? E falar poeticamente também é uma maneira de denunciar, né? Porque também diz, olha, nesse mundo também tem poesia. Não romantizemos, claro, né? Porque é muito fácil a pessoa chegar num lugar de é louco, como o louco é um gênio, um artista virtuoso, etc. Não. Tem uma pancada de sofrimento atrelado a toda essa expressão, a todas essas... Arthur Bispo do Rosário, né? Todo mundo fala do Arthur Bispo do Rosário. Tem um sofrimento na produção da obra dele, que a gente não pode esquecer que está junto, né? Então, denúncia e é cuidado. Porque eu acho que se a gente tem uma atitude ética e cuidadora sobre a vida, sobre as pessoas, a gente está junto denunciando as coisas que estão em contrário disso, sabe? Agora, eu também não faço a peça pensando assim, didaticamente. Estou fazendo a peça, tentando induzir que o meu público saia pensando isso, aquilo, outro, né? Na verdade, eu estou bastante curioso, inclusive, para conseguir circular pelo país, por outras cidades que talvez tenham a questão da pessoa em situação de rua menos premente, para entender como isso bate para elas. Porque eu acho que a poesia chega de alguma maneira, mesmo que as pessoas não tenham a vivência com a pessoa em situação de rua. E aí eu não tenho uma expectativa assim... direta de o público tem que refletir isso, aquilo, outro, né? A minha expectativa principal é que quando as pessoas em situação de rua me assistem, a gente sempre trabalha para tentar trazê-las para assistir, quando as equipes que cuidam dessas pessoas nos assistem, que elas se sintam homenageadas pelo que a gente está fazendo, que elas sintam que isso é um tributo a elas. Se você pudesse convocar artistas, trabalhadores da saúde, dos movimentos sociais a um desafio, qual seria? Nossa. Um desafio nessa área, né? Nossa, eu não sei o que te responder. Tudo bem. Com isso. Porque são tantos desafios, eu acho que talvez
A gente tem que estar continuamente convocando as pessoas a esperançarem, a acreditarem que a gente tem um mundo pelo qual lutar ainda. Porque o discurso do apocalipse só serve a quem quer dominar a gente, a quem quer manter as coisas como estão, porque isso nos tira a potência de atuar, nos tira a potência de agir. E a convocação que eu faria continuemos lutando, porque as pessoas e o mundo vale a pena lutar por isso. Vale a pena a gente continuar lutando para que o bem comum, a democracia, os direitos das pessoas, os direitos à alegria, ao amor, à felicidade, continuem como valores que a gente possa ter em comum e lutar por eles, sabe? Perfeito, Bruno. A gente está chegando aqui ao final da gravação. Eu vou pedir para vocês deixarem as considerações finais, a mensagem para a gente poder encerrar, começando com o professor Vanderlei, agradecendo a dica desse tema, e o nome do nosso entrevistado foi excelente. Eu acho muito importante essa conversa nossa, e vou fazer um convite de novo para assistir no dia 23 de maio esse trabalho, que já é uma resposta sua, né, Bruno? Sim. Já é uma resposta a tudo que você vem trabalhando, então essa devolução que você faz, que é maravilhoso também. Então, muito obrigado, viu, Bruno? Agora, no dia 16 de maio, o podcast vai ao ar depois, né? Vai. Mas é importante que as pessoas saibam que dia 18 de maio é o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Tem um movimento organizado aqui em Campinas, né? O Movimento Nacional de Luta Antimanicomial tem núcleos em várias cidades do país que sempre se mobilizam e organizam manifestações, atos em torno do dia 18, além da luta continuada que a gente tem em torno dessa pauta, né? Então, agora no dia 16 de maio, aqui no centro de Campinas, foi, né, o ato da luta antimanicomial. Vale a pena se informar e ir atrás sobre isso. E fica o convite para que vocês nos sigam nas redes sociais, Coletivo Emaranhados, Bruno Mariani 83. A gente vai divulgando as temporadas do espetáculo lá. Por enquanto, só temos agendada a próxima sessão, que é agora dia 23 de maio, aqui na Unicamp. E é isso. Muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço da conversa. Nós que agradecemos. E termina aqui mais um episódio do podcast Conexão à Unicamp. Agradecemos a participação dos nossos convidados, o Bruno Mariani, ator e médico sanitarista, e do professor Vanderlei Martins, que é docente no Instituto de Artes da Unicamp e também diretor cultural aqui da Associação da Unicamp. Siga nossas redes sociais, nosso site e fique por dentro dos próximos episódios do Conexão à Unicamp. Até lá!